Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. O nosso convidado desta noite é o Dr. Edson Rodrigues de Abreu. Ele é médico oftalmologista de Campinas, São Paulo. Ele é casado com a Dona Vera. Dona Vera pode ficar em pé. Muito bem-vinda, Dona Vera. O Edson e a Vera, eles têm 2 filhos, o Daniel e a Letícia. E o Edson é presidente do capítulo 614 de Alphaville de Campinas. Vamos receber então o nosso convidado com um forte aplauso e que essa palestra possa modificar muitas vidas aqui. Boa noite a todos. Bom, como ele disse, meu nome é Edson Rodrigues de Abreu. Eu estou como presidente do capítulo 614 na cidade de Campinas e a minha profissão é oftalmologista. E eu quero dizer para vocês que é uma dupla satisfação estar aqui em Porto Alegre, em primeiro lugar, por conhecer toda a liderança e a diretoria desse capítulo que tão gentilmente nos tem recebido, e por extensão cada um de vocês. E, em segundo lugar, por rever um casal de amigos, que é o Juraci e a Gilmara, que nós fizemos uma amizade muito forte lá na cidade de Campinas, quando eles moraram por alguns anos lá. E depois de longo tempo nós viemos reencontrá-los aqui, o que é uma satisfação. Bem, o motivo de eu estar aqui essa noite é porque há algo muito importante que Deus operou na minha vida e na vida da minha família. E coisas que Deus faz na vida da gente, nós não podemos guardar para nós. Nós temos que transmitir isso, compartilhar com outras pessoas. Porque da mesma forma em que nós fomos abençoados, nós queremos que todos também sejam abençoados. Está diante de vocês uma pessoa que tinha um sonho na vida. Desde pequeno, esse sonho era único e ele não mudou jamais. Meu sonho era ser médico. Eu nunca tinha outra ideia. E eu persegui esse sonho. E eu tinha esperança de um dia alcançar esse sonho. E a esperança é o combustível da vida. É o que nos impulsiona para frente, é o que nos move para frente em direção àquele alvo. E isso era muito forte na minha vida. E eu lutei por esse objetivo, eu conquistei esse objetivo entrando na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. E ao final do curso médico, eu ainda fiz mais 3 anos de especialização na área que eu atuo, oftalmologia. Fui ensinado dentro de princípios morais e éticos bem definidos. Princípios religiosos também foram ensinados a mim e ao meu irmão, pelos meus pais. Mas eu confesso para você que na universidade, a gente acaba se entusiasmando com o conhecimento, e através do conhecimento, a gente acha que consegue resolver todas as coisas, vamos conseguir resolver todos os problemas que se nos aparecem. Eu era uma pessoa extremamente tímida. Quem me conheceu na juventude, estranha depois de um tempo como eu me tornei. Porque dificilmente eu falava em público. Eu era uma pessoa extremamente racional.
lógica cartesiana. Porque para mim tudo tinha que ter uma explicação. Criei em Deus porque fui ensinado dentro de uma religião, mas não conhecia Deus. E assim era eu. Me formei no 6º ano, eu conheço a Vera. Me formei, fiz oftalmologia, e ao término da especialização, então, após 3 anos e meio de namoro, nós nos casamos. Confesso para vocês que, do jeito que eu era, eu achava que estava tudo bem. Eu achava que eu estava muito bem resolvido. Já a Vera era o contrário. A Vera já tinha uma inquietação dentro dela e ela buscava conhecer Deus mais profundamente. Nos casamos, logo nasceu o Daniel, nosso filho, com 30 anos, que é cirurgião dentista em Campinas. E a partir daí, então, a Vera ela entra num processo depressivo. A depressão foi se agravando a tal ponto que ela precisou parar de trabalhar. Começamos então um tratamento médico, lá no ano de 1984, 85, com um colega psiquiatra. Confesso para vocês que recém-formado, ainda inexperiente dentro da profissão, eu não percebi os primeiros sintomas da depressão. E às vezes a gente não percebe. Até que quando se agravou, nós então procuramos recurso médico. Iniciou-se um tratamento que se dispunha na época. E eu vi a Vera, então, sempre depressiva. Sem alegria. Sem motivação para viver. Aliás, ela mesma cita que o que a mantinha era o nosso filho Daniel, que fazia ela lutar. Até que uma senhora, uma cristã, conhecendo a Vera, falou então de um Deus que poderia mudar a situação da Vera. E aqui eu quero fazer um parênteses, como eu disse, que a Vera, ela buscava Deus. E ela buscou Deus em vários locais durante a sua vida, mas em nenhum desses locais realmente a Vera encontrou Deus. E essa senhora então deixa 3 livretinhos para a Vera. 2 de testemunho de um ex-marginal dos Estados Unidos chamado Nick Cruz. E um outro chama-se Conversando com Deus, que ensinava como buscar a Deus, como conversar com Deus, como orar a Deus. E nesse livreto, a Vera então se depara com um versículo que se tornou chave na vida da Vera. Que é um versículo que se encontra em Jeremias 33:3, que diz assim: invoca-me ou clama a mim, e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas ou firmes que não sabes. E a partir daí a Vera então foi lendo, e aí então, orientada por essa senhora, ela começou a frequentar alguma reunião de pessoas cristãs. E a partir daí então, a Vera, entendendo o propósito de Deus para a vida dela, ela então entrega a sua vida para Jesus Cristo. E a partir daí, então, Deus começa a agir na vida da Vera. Num processo não muito demorado, a Vera se livra da depressão, se livra do tratamento,
E eu começo a ver dentro de casa, novamente, a Vera alegre, extrovertida, que eu tinha conhecido. Porque mineira, ela é mineira, mineiro é extrovertido. E a comida mineira nem se fala. E eu vi então a Vera novamente sorrir. A partir daí então a Vera começou a querer compartilhar comigo tudo aquilo que ela estava experimentando. Tudo aquilo que ela estava conhecendo da parte de Deus. Mas como eu disse para vocês, do jeito que eu estava, eu achava que estava bom. Eu estava resolvido comigo mesmo. O consultório estava andando bem. A Vera voltou à situação da normalidade. Então eu continuei seguindo a minha vida. A partir do momento que a Vera então começa a querer falar de Deus para mim, ela encontrou uma certa resistência da minha parte. Mas Deus deu sabedoria para ela. Deus fez com que a Vera começasse a manifestar Deus por meio das atitudes, por meio do seu comportamento, através do seu testemunho. E atitudes falam mais que palavras. Atitudes nos impressionam mais do que meras palavras. E a partir daí, então, eu comecei a ver de que, de fato, a Vera tinha mudado. E Deus, então, pediu para a Vera orar por mim. E foi o que a Vera começou a fazer. Nesse período, o meu desejo era ter outro filho. Mais especificamente, uma menina. Eu queria ter um casal. Eu via famílias com um casal. E eu queria ter um casal de filhos. Mas a Vera não engravidava. Passamos por alguns exames. E a Vera não engravidava. Até que ela se submeteu a uma laparoscopia exploradora. E neste exame foi constatado endometriose, causa de esterilidade, uma das trompas afetadas por um processo infeccioso que ela havia tido no passado, e a outra trompa com obstrução quase que total. Diante desse quadro, o diagnóstico era de esterilidade. A Vera então começa a buscar Deus. E aí Deus se manifesta de uma forma sobrenatural para ela, como nunca havia se manifestado, e fala com ela. Quando Deus fala com ela, ela veio compartilhar comigo. E ela se dirigiu a mim e falou: olha, eu estava orando, eu estava lendo a Bíblia, que aqui na Donep nós chamamos que é o nosso manual do criador ou do fabricante. E Deus então falou comigo e disse que a árvore no tempo certo frutificará e que o fruto vai ser uma menina. Eu falei: aonde? Como que você chegou a essa conclusão? Ela falou: Deus falou aqui no meu coração, por meio da palavra. Ela me mostrou, eu olhei, não entendi nada. Falei: aqui não diz nada disso que a Vera está falando. E tudo bem. Mas o fato é que a Vera tinha convicção de que Deus tinha falado com ela. 6 a 7 meses após esse fato, a Vera engravida. E aí, quando a Vera veio me trazer a notícia que ela estava grávida, aí eu lembrei dos exames,
lembrei do que a Vera havia dito. Falei, mas não é possível. O fato é que a Vera estava grávida. A partir desse episódio, eu tomei uma decisão de conhecer melhor esse Deus. E eu comecei então a ler a Bíblia. Falei, vou ver, vou conhecer esse Deus. E comecei a ler. Confesso para vocês que não entendia muita coisa no início, mas Deus, Ele quer uma única coisa da gente. Um primeiro passo da nossa parte. Que a gente se disponha a querer conhecê-lo. O resto, Ele faz. E a partir daí, então, Deus começou a trabalhar na minha vida. Início da gravidez, hemorragias, e a coisa começou a complicar. E a partir daí, então, a Vera precisou ficar em repouso absoluto durante toda a gravidez. Diante deste quadro, existia um risco muito grande de ocorrer um aborto espontâneo. E a ginecologista nos orientou que fizéssemos um exame genético, cariótipo, que é um exame que se faz no líquido amniótico, porque havia a possibilidade de malformação. A Vera tem casos na família de primas com retardo de desenvolvimento psicomotor. Mas nós optamos por não fazer. Nós optamos por conseguir. Mais ou menos alguns meses após a Vera buscando Deus, diante dessa situação que nós estávamos, Deus fala com a Vera uma segunda vez. E aí Deus fala para a Vera que para ela não temer, não se preocupar, porque o fruto, ele só ia cair da árvore quando tivesse maduro. E esse fruto ia ser perfeito. Diante dessa segunda palavra de Deus, quando a Vera me falou, isso gerou no coração da Vera uma tranquilidade, uma paz tão grande. Mas eu ainda estava preocupado, porque eu estava ainda num processo de conhecer Deus. Até que, uma noite, vendo a Vera triste em casa, eu cheguei para ela e falei, Vera, por que você está tão triste? Ela falou, porque eu não posso sair daqui. Eu preciso ficar em repouso. Eu tenho saudades das reuniões. Hoje eu entendo que foi Deus. Mas na época eu não entendi por que eu falei isso. Eu falei para ela, para mostrar que eu estou mudando, Vera, eu vou no seu lugar, ouço o que falam lá e falo para você. Era exatamente tudo que Deus queria. E eu fui. Cheguei no local. Tinha 2 portas de entrada, uma de cada lado. Entrei. Assim que eu entrei, eu fui muito bem recebido. Já vieram, me receberam com um abraço e tal. Eu senti um ambiente gostoso. E pediram para mim entrar, e eu me assentei no último banco, próximo da porta, estrategicamente colocado, porque se eu não gostasse, estava mais fácil para eu sair. Então, olhei, quando começou, as portas se fecharam, e cada um, homem de terno, se colocou em cada porta. Ou seja,
fechando a minha possibilidade de escape. Eu tive que ficar até o final. E eu fiquei até o final. E a Vera perguntando, e aí, como é que foi? Eu falei, foi bom. Então, onde que falou? Não, leram aqui. Eu falei assim, mas Vera, é o seguinte, hein? Eu prometi para você uma vez só. Eu não volto mais, era uma vez só. Mas o fato é que depois que me ligaram, e eu realmente gostei e voltei. Voltei outras vezes, e depois de algum tempo já não sentava mais no fundo, já estava um pouquinho mais para frente, né? Até que foi feito um convite de que num sábado, isso no ano de 1990, ia estar ali um conjunto musical, e o líder desse conjunto, um jovem ex-viciado em drogas, ele iria dar o seu testemunho, como nós fazemos aqui na Donep. E eu fui nesse sábado. E chegando lá, após esse testemunho, quando ele fez o convite, realmente eu não suportei e eu fui então à frente. Chegando à frente, fizeram uma oração por mim. E exatamente naquela noite de sábado de 1990, eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Voltei para casa, quando compartilhei com a Vera. A Vera, então, pôde ver realizado as suas orações. Porque quando ela ia nessas reuniões, ela não via a família ali, como tantas famílias. E a oração era, Senhor, eu quero ver minha família junta, te servindo, como cristãos. E a Vera, então, colhia o fruto, o resultado da oração. No final da gravidez, foi pedido uma ecografia. Fomos fazer essa ecografia. E quando começou a fazer a ecografia, cabeça normal, bracinho normal, tal, aquilo foi dando um alívio. Até que o ecografista vira para mim e fala assim, Dr. Edson, quer saber o sexo? Eu falei, eu quero. Ele falou, está claríssimo, hein? Isso aqui eu rasgo o meu diploma se não for. Eu tenho certeza absoluta. Olhei para a Vera, ela concordou. E ele falou assim, é uma menina. Quando ele falou que era uma menina, veio tudo na nossa mente. Nós pudemos então agradecer a Deus e saímos dali os dois felizes. E como Deus prometeu, depois do tempo certo, nos 9 meses de gravidez, então nasceu a nossa filha, perfeita como Deus falou, que nós demos o nome de Letícia, porque significa alegria, porque tinha um significado especial para nós. Ela veio nos trazer alegria. E além de tudo, durante esse período de gravidez, foi que eu vim conhecer o Senhor. Então tinha um significado muito forte, muito profundo para mim. A partir daí, nós iniciamos então a nossa jornada cristã, como família cristã. E chegamos até aqui. Mas nesse caminho, nós passamos por algumas situações que eu gostaria de compartilhar com vocês. Situações de enfermidades que acometeram a Vera. Eu gostaria de chamar a Vera para que ela pudesse compartilhar essas experiências com vocês. Depois eu retomo. Boa noite a todos. Então, a parte de dores ficou para mim, Foi a gravidez, de cama, 9 meses. Eu falo que para mudança na vida dele, para ele quebrar aquele racionalismo, aquele duro, coração duro, eu tive dor de parto, literalmente. E a Letícia, quando tinha 2 meses aproximadamente, eu comecei com dores nos meus pés, nos 2 pés.
eu não podia pisar na embreagem, e eu não podia pisar normal, que doía muito nas laterais dos meus pés, como se estivesse... E normalmente ficava como se estivesse dormindo, aquele local, formigando. E quando eu calçava tênis, qualquer sapato, aquilo me doía demais, eu tinha que ficar com o pé torto, assim, para melhorar um pouquinho. Aí eu fui no ortopedista, foi detectado que era neuroma de Morton. E nos 2 pés, normalmente dá um pé só, e pessoa com mais idade. Eu tinha só 32 anos. E, como a Letícia era muito bebezinha, o médico falou, olha, vamos fazer fisioterapia, tudo paliativo, porque precisa de cirurgia, né? Porque é um tumor benigno, e precisa tirar. Ele explicou certinho, precisa tirar. E aí eu fiquei com aquele tumor nos meus 2 pés, mancando de vez em quando, né, porque doía, sempre que eu... E tinha uma senhora que trabalhava comigo que falava assim, que cuidava da nossa filha, falava assim, Vera, Jesus vai te curar. Eu falava amém, mas eu falava amém da boca para fora, porque eu não cria, eu achava que para Jesus fazer assim uma cura, a pessoa precisava ser boa demais, assim, boazinha, sabe? E eu não era assim, como não sou, né? Ninguém merece. Nós não temos méritos próprios. É por Jesus Cristo, é pela misericórdia dele. Mas eu não entendi, eu não sabia ainda. Eu falava assim, amém, só para não chatear ela. E passaram-se o ano de 1990, quando foi dia 6 de julho de 1991. O Edson estava comigo numa tarde que minha mãe tinha oferecido um almoço para uma família cristã, e nós fomos para levar, que eram nossos amigos também. E, no final, tardezinha já, eu pedi para um senhor orar para os meus pés. Contei para ele o problema que eu tinha, e perguntei para ele, o senhor acha que Jesus me cura, ou o senhor acha que é cirurgia? Eu queria que ele me desse uma resposta. Assim, né, Jesus te cura, ou é cirurgia? Aí ele falou assim, olha... Eu falei, senhor, me desculpa, mas é que minha fé é pequena demais. Eu creio que Deus cura câncer, AIDS, dele, meu marido, do lado, sabe, no sofá. Mas de mim eu não mereço. Aí ele sorriu com muita, assim, paciência comigo, porque ele podia ter perdido a paciência, né? Imagina fazer uma pergunta dessa, né? Mas ele falou, olha, se Jesus vai curar você ou não... Só depois da oração que nós vamos saber. E sobre a sua pequena fé, por isso que a gente tem que orar um pelos outros. Falei, tá bom. E aí, bom, afinal, ele foi orar. Quando ele pôs o dedo de uma mão assim, em cima dos 2 tumores, e eu estava sentada, eu senti um perfume que não estava com a gente ali, aquele perfume encheu a sala, aquele perfume delicioso, e senti nas laterais dos meus pés saindo, alguma coisa repuxando nas laterais dos meus pés. Foi aí que eu caí que eu caí na real, que era Jesus me curando naquele momento, e aquele perfume não era realmente de ninguém ali, era perfume de Jesus. E eu nem sabia que Jesus era perfumado, e ele é. Lá em João 12, diz, né, que ele foi... num jantar em Betânia, quando aquela mulher despejou aquele vaso de alabastro de nardo puro. E ele mesmo falou, porque o pessoal lá ficou tudo bravo, né? Os discípulos, imagina gastar um dinheirão jogado fora assim. Por que não dá para a gente vende, dá o dinheiro para os pobres? Jesus falou, os pobres sempre tereis convosco, mas a mim nem sempre. E essa atitude que essa mulher fez... Todo lugar que pregar o evangelho vai ser dita. Então, e eu não sabia disso. E era esse perfume, né? Que eram uns dias antes de Jesus morrer. Aí, bom, resultado, fui curado na hora. Na hora. E só eu sentia aquele perfume. E aí, bom, eu falava para as pessoas, olha, Jesus é perfumado. Jesus é vivo. Porque daí eu descobri que realmente Jesus era vivo. Porque até então eu só ouvia falar, eu não tinha experiência assim, pessoal. Aí eu falava assim, olha, Jesus é vivo, Jesus é real. E
né? E as pessoas falavam assim, Jesus é a rosa de Saron. Eu pensava, não é esse perfume. Pensava, não falava. Aí falava outra pessoa, falava assim, mas Jesus é lírio dos vales. Eu falava, mas não é esse perfume. Aí, um dia, lendo, que eu não tinha lido ainda a Bíblia, nessa parte lá de João 12, um dia vocês quiserem ler, vocês vão descobrir. É esse perfume. Um perfume, assim, extrato. A coisa mais deliciosa, madeirado. E, às vezes, eu estou falando assim, contando, e algumas pessoas sentem. Às vezes eu não sinto, mas algumas pessoas sentem. Né? Porque ele se manifesta com esse perfume. Né? E nós somos o bom perfume de Cristo. Né? Então, fui curada. E, dali para frente, né, eu comecei a saber que Jesus era real, né? Criou um novo motivação para viver e para falar desse Jesus, que eu sempre gostei de falar. Mas não tinha essa ideia de que realmente ele era real, né, vivo. E aí, isso foi em 1990. Em 95, comecei com miomas uterino. Em abril de 95, passei o resto do ano com miomas. Minha médica falava assim, olha, Vera, se aumentar demais, tem que fazer cirurgia. Hoje já tem outros métodos, mas naquela época tinha que fazer cirurgia. E se tiver muita hemorragia também, né? Então vamos seguindo, acompanhando. Bom, aí quando foi de 17 de fevereiro de 96, numa reunião, né, não era churrasco, era um almoço. Um jovem, depois da palestra lá, nós fomos reunir assim, e Deus usou um jovem para falar comigo, falar que Deus estava me curando. Eu não ia contar para... Ninguém sabia que eu estava com aquela hemorragia. Não era hemorragia, era muitas dores e o sangramento um pouco além do normal. E eu não ia contar para as pessoas, assim, qualquer pessoa. Aí Deus usou esse homem, esse rapaz, e falou para mim que Deus estava me curando, e estava curando também o meu colesterol, e eu estava com 293 de colesterol. Nem meu marido não sabia, só tenho no documento. E aí eu falei, tá bom, sarou, sarou. E eu continuei com sangramentos, né, que eu estava com sangramento, e eu falava para o meu marido, bem, você viu que Deus usou aquele jovem para falar que tinha me curado? Que estava me curando, mas eu estou com sangramento. Ele falava, Vera, Deus está te curando por dentro. Deus está te limpando. Eu falava, amém. E realmente Deus estava me limpando. Porque quando passou aquele mês, chegou o mês de março, dia 21 de março, eu fui fazer uma ecografia, né, que estava com muito sangramento, quer dizer, estava atrasando muito o processo assim, de menstruação. Cheguei lá, realmente eu estava curada. Os médicos não entenderam, porque era um rapaz ainda novo, e ele via duas ecografias com mioma, de repente ele não achava mais miomas. E eu pude falar desse Jesus tão maravilhoso, que é vivo e real, e vive para todo sempre, né? Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Aí, naquele ano mesmo, eu tive um caroço no seio esquerdo. Tudo assim, final de março, começo de abril de 96. Aí, eu falei, meu Deus, acaba de sarar de uma coisa, vai para outra. Aí apareceu o caroço no meu seio. Eu falei, Jesus, agora começar tudo de novo, né? Mas ainda bem que eu sabia que Jesus é real, que Ele pode. Ele usa médico, graças a Deus por isso, né? Senão meu marido estava perdido. Mas ele cura, ele liberta, ele é Deus. Até eu falei que, né, graças a Deus por isso, meu marido, né, as pessoas, nós precisamos de médicos, né, senão meu marido estava perdido. Um colega do meu marido, que fazia parte da clínica com ele, um dia falou para o Edson assim, Edson, não deixa a Vera vir muito aqui não, senão não vamos ter paciente. Só que quem tinha, eram 5 médicos lá. Quem tinha mais paciente era o Edson, o qual a gente orava por todos os pacientes, lógico que não em oculto, por cada um, e ele que tinha mais paciente. Então, Deus supre as nossas necessidades, né? É porque a gente ora que... Né?
Aí, bom, foi outra vez, olha, eu com caroço no seio, falei, Jesus, e agora? Parecendo aquelas pragas do Egito, sai de uma, chega a outra, sai de uma, chega a outra. E eu falava, Edson, eu quero saber mais desse Deus. Eu quero saber, eu quero fazer um seminário, eu quero fazer uma faculdade de teologia, fazer alguma coisa. E ele falava assim, Vera, tá bom, nós temos crianças pequenas, tá bom assim. Eu falava, daí aquela sede que eu tinha, né? Aí eu falei para Jesus, eu falava, ai, meu Deus do céu, e esse caroço no meu seio? Estava marcado para 1h, 1h30, do dia 10 de maio de 1996. O Edson desmarcou o consultório para ir comigo, tudo. Dia 9 de maio, um dia antes, nós fomos numa reunião assim. E aí eu pedi para o pessoal orar por mim, que eu ia fazer uma punção no dia seguinte, porque se fosse maligno, tinha que tirar tudo, se for, né, senão só aquele quadrante, mas tinha que tirar. E aí eu pedi para eles orarem por mim, e bom, tudo bem, fui embora para casa, crendo que Deus podia curar. Às vezes Deus não cura na hora, Ele vai curando no caminho, enquanto você... Durante a semana você fala, ué, eu tinha isso, não tenho mais. Porque Jesus curou. E alguém que estiver doente aqui, durante essa semana, vocês podem ter certeza, alguns vão receber cura, uns agora, outros no caminho. Em nome de Jesus. Aí eu peguei e falei para ele, né? Fui embora para casa. Quando chegou de madrugada, era 2h30 da manhã, eu pus a mão, um caroço ali. Eu olhei para os tetos, falei, Jesus, ainda dá tempo. Porque ia ser só 1h30 da tarde que eu ia fazer a punção, então, 2h30 da manhã, dava tempo. Quando foi 6h da manhã, quando eu acordei, meu marido estava tomando banho, eu falei, Edson, vem aqui. Ele falou, o que foi? Eu falei assim, eu fui curada, não tenho mais o caroço. Ele veio, fez o toque, não tinha mais. Fui lá no consultório da minha médica, ela não tinha mais o caroço, né? Resultado, fui curado. Então, cada coisa que vai aparecendo, que foi aparecendo, Deus foi mostrando a cura. E o Edson, como médico, né, meio cético, né, às vezes, certas coisas, e ele foi acreditando, e o nome de Jesus foi e é engrandecido para o resto das nossas vidas. E ele também recebeu a parte dele, né, que ele também teve uma experiência sobrenatural, e ele vai contar agora. Então, a partir daí, depois de todas essas curas, nós então nos firmamos cada vez mais, crendo no poder maravilhoso de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele tem poder para efetuar todas as coisas, segundo o seu propósito e segundo a sua vontade. Pouco mais depois de todas essas enfermidades que a Vera teve, como ela disse, chegou a minha vez, um cálculo renal, alojado no ureter entre o rim e a bexiga. O cálculo parou ali, fiz exames, fiz uma ecografia e acusou um cálculo enorme. Segundo o urologista, cirurgia. Ou cirurgia convencional ou litotripsia. Ele ia marcar ele pediu para fazer um exame, um raio-x para localizar melhor, só para confirmar. E isso foi feito numa quarta-feira. O colega falou, olha, depois eu dou o laudo, eu ligo para você. Quarta de manhã, na quarta-feira, no final da tarde, ele me liga e ele fala, Edson, qual que é o problema mesmo que ele falou? Era o cálculo? Eu falei, é. Ele falou, não sei, alguma coisa estranha, porque eu não tô localizando. Mas eu vi uma imagem diferente, suspeita na vesícula. Eu falei, pronto, meu problema é cálculo, já descobre outra coisa, né? Aí eu preocupado,
Naquela quarta-feira à noite eu não dormia direito. 00:30 eu liguei uma emissora cristã, e a pessoa que estava do outro lado, dirigindo aquele programa, ela veio e fala assim: olha, 1h nós vamos fazer uma oração. Nós vamos orar por todos os enfermos. Você que está enfermo aí, aguarde até 1h que nós vamos orar. Eu falei, 00:30, eu vou esperar. Quando chegou 1h, nós morávamos num apartamento. Aí de noite, eu na sala, me ajoelhei, e naquele exato momento, aquela pessoa começou a orar ali no rádio. Você, que está de joelho na tua sala, com uma pedra no rim. Começou a oração assim: eu quero dizer para você que Deus está te curando. Eu falei, meu Deus, como é que ele sabe, né? E eu com aquela necessidade. Se tinha outro ajoelhado com pedra no rim, eu não sei, só sei que eu estava. E eu falei, é comigo. Eu falei, eu creio, essa palavra é para mim. Então eu creio que eu já estou sendo curado em nome de Jesus. E o colega, quando ele ficou nessa suspeita, ele pediu para que se repetisse uma ecografia na sexta-feira. E aí na sexta-feira eu fui. Levei o outro exame com a pedra, ele colocou no negatoscópio, olhou, viu, falou, gozado, né? No raio-x não aparece, mas tem uma coisa na vesícula, vamos fazer de novo. Ele começou pela vesícula, que ele realmente estava preocupado com a vesícula, que tinha uma imagem suspeita. E ele ficou muito tempo na minha vesícula. Até que ele chegou à conclusão de que, pelo exame, que estava tudo normal. Ele falou, isso aqui é um artefato. E eu preocupado com a pedra. Eu falei, quando que ele vai chegar na pedra, né? Aí ele começou a fazer o exame. Aí ele olhou. Ele falou, mas você não eliminou essa pedra? Eu falei, de jeito nenhum. Não. Você viu o tamanho da... Ele falou, a pedra é grande mesmo. Ele falou, será que não caiu na bexiga? Eu falei, bom, se caiu na bexiga, da uretra não passa. Aí ele procura na bexiga para ver se está lá. Falou, não está. Ele falou, de fato, não tem mais nada, você não tem mais nada. Aí eu virei para ele e falei assim, você acredita em milagre? Ele falou, acho que pode ser. Eu falei, pois é, então você está diante do milagre, você está vendo um exame e está vendo o outro, né? Porque essa pedra não foi expelida, essa pedra, Deus dissolveu essa pedra, e eu não tenho mais nada, e eu não precisei passar por cirurgia, que era o que eu não queria. Então Deus tem poder para curar. Se você aqui nessa noite tem algum problema de saúde ou alguma enfermidade, creia, Deus tem poder para te curar. Como a Vera disse, instantaneamente ou no caminho, mas Ele tem poder para curar. Deus, Ele trouxe muita unidade, muita união na nossa família. Jamais os nossos filhos presenciou uma briga entre nós. E eles falam isso. Deus nos deu um amor tão grande, e esse amor ele vai se mantendo e ficando cada vez mais forte com o passar dos anos. Deus já nos deu livramentos de 2 assaltos. Um desses assaltos, em frente do meu irmão, 10 horas da noite lá em Campinas. Quando meu irmão veio me receber na porta com a minha cunhada, que eu fui buscar o meu filho que estava na casa dos tios. Nesse momento, sem a gente perceber, 3 assaltantes vieram na minha direção. Um deles armado. Nesse exato momento, eu com a chave do carro, levantei as mãos, falei, calma, a chave está aqui, você pode pegar e levar o carro. Ele pegou da minha mão a chave e entrou dentro do carro. Antes de ligar o carro, ele mudou de ideia. E ele voltou. Todo mundo para dentro, nós vamos assaltar a casa. E fomos todos para dentro da casa. Ficamos 1 hora com eles.
Minha cunhada, a única mulher da casa, porque eu tenho 2 sobrinhos. E meu filho, eu e meu irmão. 5 homens e a minha cunhada. Os 5 homens eles colocaram no quarto. E a minha cunhada na sala com 2 deles. Um bem mais velho, um idade assim mais moço, e o outro era menor de idade. O menor de idade, o mais velho, ficou. E esse jovem ficou com a gente, com a arma apontando para nós. Um dado momento ele vira para nós e fala assim: olha, vocês têm arma aqui na casa? Se tiver, pode passar a arma. E eu virei para ele e falei assim: olha, a única arma que nós temos aqui na casa é essa Bíblia que você está vendo ali no corredor. Esse rapaz virou para mim, olhou e falou assim: não sei por que eu faço isso. Sabe como é que é, né? A gente é pobre, vocês são bacana, né? Vocês têm dinheiro. Eu tinha prometido para minha mãe que eu não ia fazer mais isso. Ele começou a se justificar para mim, por que ele estava assaltando. Num dado momento ele vira para mim e fala assim: você não pode orar por mim? Eu me surpreendi, eu falei assim: eu posso orar por você, mas você tem que querer mudar de vida. Nesse momento entrou o mais velho, falou: silêncio, silêncio, o que vocês estão conversando muito? Silêncio. E esse rapaz, a partir dele, falou: não, calma, que o outro era meio violento. Ele olhava para a gente, ele nos agredia muito, e a ponto de quase nos agredir fisicamente. Ele falou: não, calma, é tudo gente boa, pode deixar, está tudo tranquilo. E eles pegaram os aparelhos, levaram tudo lá, e depois nos trancaram lá e foram embora. O segurança da rua, todo esse tempo, não tinha passado. Ainda bem, né? Porque senão, até foi bom. Depois ele chegou, ele viu tudo aberto, o segurança veio: o que está acontecendo aí? Nós estamos presos aqui. Ele conseguiu abrir a gente, soltar. A primeira coisa que me veio à cabeça é ajoelhar e agradecer a Deus pelo livramento. Levou o meu carro, levou o carro do meu irmão, com todas as aparelhagens que eles puderam levar. E nesse momento eu tinha só aquele carro, era um Corsa 1.0, porque nós estávamos construindo a nossa casa. Eu ajoelhei e falei: obrigado, Senhor, pelo livramento. Mas tu sabes, Senhor, que nós precisamos desse carro. E a Vera do lado de lá, então, ela ligou depois, aí ela caiu de joelhos também, orando a Deus. Meia hora depois a polícia liga e fala: olha, achamos 2 carros com tudo dentro. Os bandidos cruzaram com a polícia lá e eles saíram correndo e não levaram absolutamente nada. Até meu celular estava lá. Nada, absolutamente nada. Nós recuperamos tudo. Para dizer que não levaram nada, levaram boné dos meninos lá, levaram coisas assim. E levaram as nossas alianças. Meu irmão tinha seguro e a gente ganhou uma aliança, até uma aliança um pouco mais bonita do que a gente tinha antes, que a minha mulher queria. Então Deus até permitiu que a gente trocasse de aliança. E numa outra oportunidade também, eu fui fechado, o cara, poucos 100 metros, saiu do carro, veio na minha direção com a arma, e eu parado dentro do carro, só falei: meu Deus. O cara chega no meio do caminho, vira e sai correndo. Eu não entendi o que aconteceu, entrou no carro e foi embora. Eu falei: tinha acabado de virar um carro de segurança lá, naquele exato momento atrás de mim. E Deus me livrou mais uma vez. Esse Deus é tremendo, e é desse Deus que eu vim falar para vocês essa noite. É um Deus que traz salvação para nossas almas, traz paz, descanso, traz alegria. Nós sabemos que ser cristão não é estar isento de problemas. Os problemas continuam, nós vivemos aqui nesse mundo. Mas há um diferencial com quem não conhece a Cristo. Nós estamos firmados numa rocha que é inabalável. O nosso alicerce é firme. Nós jamais seremos abalados. Nós jamais seremos destruídos.
porque o nosso alicerce está na rocha inabalável. E é desse Jesus Cristo que eu vim falar para vocês essa noite. Vim de Campinas com muita alegria no coração, porque todas as vezes que me convidam, eu sei que é o Senhor nos chamando para que possamos compartilhar dessas experiências com os amados. Se coloquem de pé. Nós vamos encerrar a nossa preleção essa noite. Eu queria chamar a Vera que ficasse aqui junto comigo. E tanto a Vera como eu, nós fomos convidados a fazermos uma oração. E essa oração, ela mudou as nossas vidas. E a mudança que Jesus opera é uma mudança para melhor. Que Jesus, ele transforma a água, uma vida sem sabor, em vinho, uma vida com sabor. E é isso que ele operou nas nossas vidas. Fechem os olhos. Eu vou fazer uma oração, gostaria que todos repetissem. Senhor Jesus, nesta noite, eu compreendi que eu preciso de Ti. Senhor Jesus, perdoa o meu passado, perdoa os meus pecados. Senhor Jesus, eu abro meu coração e Te convido para entrar na minha vida e fazer morada. Senhor Jesus, eu confesso com a minha boca e creio no meu coração que Jesus Cristo é meu único Senhor e Salvador. Senhor Jesus, eu desfaço agora todo pacto, toda aliança que eu tenha feito com outros deuses no passado. Senhor Jesus, eu declaro agora que a minha vida Te pertence. Escreve meu nome no livro da vida, para que eu possa morar contigo para todo sempre. Em nome de Jesus, eu faço essa oração e selo com o precioso sangue de Jesus Cristo.